Glória a Deus, aleluia. Meus amados, minhas amadas, nós estamos aqui, meus queridos seguidores, estamos aqui para mais um momento da palavra na nossa reflexão diária, né? Hoje eu quero ler ali o último versículo do livro de Oséias, do capítulo 14, versículo 9. São só 9 versículos. Mas hoje eu vou ficar com o apelo final. É o sobretítulozinho que botaram ali. Mas antes de eu começar aqui, eu quero, como sempre, fazer o convite para a pessoa que chegou agora. Você é meu querido irmão, meu querido amigo, minha querida irmã, minha querida amiga. Você que está chegando agora aqui no nosso trabalho, deu de cara com o evangelista Francisco aqui fazendo esse vídeo. Você talvez não sabe exatamente o que é que a gente vai falar, mas faz o seguinte, toma um passo de fé, se inscreva no nosso canal, porque vai ser bênção para a tua vida. É porque nós vamos falar das coisas de Deus, das benécias que Deus tem para a minha vida e para a tua vida. E hoje fica a cargo do profeta Oséias, do seu livro, que ele escreve muito a respeito do povo ali de Israel, que é uma figura de nós hoje, porque aquele povo todo era a espécie de um protótipo do povo de Deus hoje. Está me entendendo? O povo de Deus hoje os filhos de Abraão, todos aqueles que aceitam Jesus. Se você aceitou Jesus, você é desse quadro ali de pessoas que Oséias está falando, um povo de Deus, um povo desobediente, mas que Deus amava. Um povo que pagava caro pelo erro que cometia, mas que Deus não deixava de ser misericordioso para com eles, a mesma coisa que ele faz hoje. Pois você vê que a resistência de Jesus Cristo é muito grande, as pessoas têm uma resistência muito grande a respeito de Jesus. Eles até gostam e conhecem a história de um Jesus que sofreu, que morreu nas mãos dos romanos, entregue pelos judeus, pelos seus próprios patrícios. Eles conhecem toda essa história, mas esquece que Jesus Cristo é vida. É vida. O que passou literalmente para quem passou também, para quem já nem existe mais, mas está vivo para nós que estamos aqui. A história se repete, as pessoas continuam desobedientes, as pessoas não querem aceitar Jesus como o único e suficiente Salvador. Quando ele veio, não quiseram aquelas pessoas lá, pouca gente quis. E hoje também, graças a Deus, que tem a igreja do Senhor Jesus Cristo. Essa que é a igreja viva, aceita Jesus como o único e suficiente Salvador. Mas veja só, veja aqui, olha. Se você já se inscreveu no meu canal, faça a sua inscrição ali, deixa o seu joinha, bate no sino, faz tudo. Comenta e compartilha, deixa o joinha lá também, tá bom? E muito obrigado para todos aqueles que já fizeram tudo isso e continua deixando o joinha, continua compartilhando para mais pessoas, continua também comentando. Deus abençoe a vida de todos. Eu quero ler esse versículo muito lindo, muito lindo. Oséias, capítulo 14. Quem é sábio, que entenda estas coisas. Quem é prudente, que as saiba. Porque os caminhos do Senhor são retos, e os justos andarão neles. Mas os transgressores neles cairão. Amém? Aleluia. Entendeu esse versículo? As pessoas têm um contexto quase geral, de uma opinião
tirando aqueles que conhecem a palavra de Deus, é uma opinião geral de que Deus é assim, ele é poderoso e ele escreve certo por linhas tortas. Não é. Em vários lugares, Deus deixa muito claro que não é bem assim. Lá em Ezequiel ele pergunta, não é certo os meus caminhos? Não são retos os meus caminhos? Ainda pergunta. Vocês que entortam? Aqui ele está dizendo que são retos e os justos andarão neles. O caminho do Senhor não é torto, não. É reto. Mas aqui está dizendo que precisa ser sábio. Quem é sábio? Quem entende essas coisas. Você está entendendo o que o Espírito Santo está falando ao teu coração? Você é sábio. Agora tem mais uma. Se você é sábio, você é prudente. Porque a pessoa que é prudente é que vai saber. Ele diz assim, quem é prudente, que é sábio. Porque os caminhos do Senhor são retos. Não é como as pessoas pensam. Assim como pensam que ele escreve certo por linhas tortas, pensam tudo de outra maneira. Se não tiver sabedoria, se não for sábio, se não for prudente para entender essas coisas, entende? Ele nunca vai entender que os caminhos do Senhor é reto, que o Senhor nasceu, viveu, morreu, porque ele quis entregar sua vida para nos libertar, para nos salvar. O sábio dá valor a essa palavra de salvação, porque ele sabe que ele não era nada. Ele era um pó vivo, morto, que era vivo no sentido literário, humano, e morto no sentido espiritual. Amém? Glória a Deus. Meus amados, minhas amadas, só quem é sábio aceita essa palavra. E a sabedoria vem através da fé. A sabedoria, ela não é uma coisa assim que você aprende em banco de sala de aula, não. Porque tem pessoas que estudam a vida inteira, faz um avião, faz uma televisão, faz um telefone, tudo isso foi feito pelas mãos do homem. Amém? Mas não é a sabedoria que ele tem que agrada a Deus, porque quem é sábio entende que os caminhos de Deus é reto e anda neles. E muitos deles são ateus, muitos deles têm outros 1000 tipos de religiões, menos Jesus no coração. Rejeita Jesus. De certa forma, ele bota Jesus num pacote. Faz um cesto, parece uma cesta de Natal, com todos os petiscos, Jesus também os coloca no meio. Mas para eles chegar a Jesus, eles têm que pedir para tudo aquele outro resto de coisa. Aí quando vê que não tem condição, fala, ai meu Deus! Porque o Deus é subjetivo. Quer dizer, essa especulação, meu Deus, tem que saber se o Deus que você está pedindo é um Deus com letra maiúsculas. O D maiúsculo é o teu Deus com D maiúsculo, porque tem muitos deusinhos com deusinho, ó, com o D desse tamanho. Tem muitos. Esses não vão te socorrer. Na hora da angústia, não é a esse que você vai pedir e ele vai fazer alguma coisa. Eu te socorri no dia da angústia. Eu te socorri no dia que se chama hoje. Deus é teu Deus hoje, não é amanhã. Por isso ele quer que você confesse também hoje. Não deixa para amanhã. Você não sabe se à noite você vai estar vivo. Nem eu, ninguém. Amém? Glória a Deus. Nós vamos ficando por aqui. Até o próximo vídeo que a gente vai fazer, se Deus permitir, sexta-feira. Deus abençoe a todos.